Olá amigos, bom dia, aqui Pastor Odivan. Queria falar um pouquinho hoje sobre humildade, né? O que é a humildade, o que ela pode fazer em nossa vida e em nossos relacionamentos. O livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 33, diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é a primeira vez que a Bíblia diz isso. Em várias passagens ela diz a mesma coisa. E precedendo a honra, quer dizer, antes da honra, vai a humildade. Eu costumo dizer para minha filha: olha, minha filha, seja humilde. A Bíblia diz que precedendo a honra, vai a humildade. Então, a humildade é aquilo que vai abrir caminho, é aquilo que vai te honrar, é aquilo que vai te fazer bem-sucedido, principalmente espiritualmente. Principalmente no ponto de vista espiritual. Eu tenho entendido pelas Escrituras que Deus não abençoa o soberbo, o arrogante, o orgulhoso. Desde antes da fundação do mundo, Deus escolheu salvar os humildes. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus, diz a palavra. Uma das bem-aventuranças, né? E essa humildade, o que é? Não é ser pobre. Eu vejo muitas vezes as pessoas confundirem a pobreza com a humildade. Mas não tem nada a ver. Eu tenho visto muitos pobres orgulhosos. Olha, eu sou pobre, eu sei disso, sei o que estou falando. Vivo no meio dos pobres. E sei que há muitos pobres, mendigos mesmo, orgulhosos. E talvez estejam mendigando exatamente por isso, porque são orgulhosos. Gente que tem casa, mas não consegue viver em casa, com a família. Gente que poderia ter um bom emprego, mas não tem, porque não quer se submeter. Então, há um exemplo de humildade muito bonito na Bíblia, é o fundamento da humildade, que foi encontrado em próprio Jesus. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo aconselha a igreja de Filipos a seguir o exemplo de Jesus Cristo. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento é esse? Aí ele começa a descrever: sendo em forma de Deus, não teve a presunção de ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou. E tornou-se homem, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até ser condenado à cruz, né? Até a forma de servo, condenado à cruz. E diz mais adiante: porque por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Olha, Deus exaltou ao Filho Jesus porque ele se humilhou. E quando Jesus faz isso, ele mantém a unidade entre pai e filho. O que Satanás sempre tentou fazer foi criar cisão entre o pai e o filho. E se tivesse conseguido isso, então nós teríamos dois deuses, o Filho, Deus Filho, e Deus Pai, separados do outro, rompida o relacionamento entre um e outro. Então sim, nós teríamos um politeísmo. Nós teríamos um Deus Filho revoltado de um lado, um Deus Pai revoltado do outro, em briga uns com os outros, um com o outro. Mas não, Jesus se humilhou e manteve a unidade com o Pai. E quanta falta de humildade a gente percebe na família, nas igrejas, no relacionamento no trabalho, não é? Algo que leva as pessoas à derrota, à separação, principalmente na família, não é? Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros. Olha, para a gente se sujeitar uns aos outros, nós precisamos ser humildes. Se formos arrogantes, não haverá sujeição.
nós não vamos nos sujeitar, seremos orgulhosos, cada um no seu pedestal, ninguém quer abrir mão do seu direito, mas Jesus abriu mão do seu direito, ele abriu mão de si mesmo e tornou-se homem, achando na forma de homem tornou-se servo, achando na forma de servo tornou-se um condenado na cruz e diz, por isso Deus o exaltou soberanamente. Onde está Jesus agora? Exaltado soberanamente, assentado à destra de Deus, de onde intercede por nós. Manteve a unidade entre pai e filho. Muitas vezes no lar, a arrogância do marido destrói a família, ou a arrogância da esposa destrói a família. A desobediência dos filhos faz com que eles caiam na desgraça. Há uma cisão. Veja que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, eu acho que versículo 25, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E mais adiante também toma o exemplo lá da ordem de Deus em Gênesis, no capítulo 2. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Quer dizer, a ideia bíblica, a ideia de Deus é fazer homem e mulher uma unidade igual o pai e o filho. Uma unidade que não pode ser rompida. Quando há a ruptura, a cisão, há a derrota da família. Jesus falou sobre isso também, Uma casa não pode subsistir se estiver em guerra contra si mesma. Então, nós vemos aí que a humildade, ela é aquele elo, que mantém a unidade. É um dos elos que mantém a unidade, eu diria o mais importante até. Você é humilde? Veja, há uma grande diferença, por exemplo, de humildade. Jesus, sendo Deus, se humilhou. Satanás, Lúcifer, sendo apenas um anjo, se rebelou. Jesus abriu mão de si mesmo para manter a unidade com o Pai e obedeceu até a morte. Lúcifer se rebelou, se exaltou, sendo apenas um anjo criado, Se rebelou contra Deus e tornou-se Satanás, condenado ao inferno por causa disso. Então, é muito bom a gente manter a unidade. Para isso nós precisamos ser humildes. E essa humildade, ela é o elo de ligação nosso com Deus, principalmente, com a nossa família. Precisamos ser humildes, aceitarmos uns aos outros, convivermos uns com os outros, em humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, e é assim que a Bíblia ensina, seguindo o exemplo de Cristo. A Bíblia é cheia de conselhos, exortações à humildade. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, São Pedro aconselha aos pastores mais jovens e diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.